prontinho, né? Aula do dia 15 de fevereiro, OAC, aula terça-feira, né? Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham descansado bastante durante as férias. Sim, então, acho que eu compartilhar aqui a tela, né? Disciplina de OAC. Essa disciplina é uma complementação, bom dia, Gabriel. É uma complementação à disciplina anterior, né, que vocês pagaram comigo, que foi a disciplina de sistemas digitais. Né, a disciplina de sistemas digitais é mais, vamos dizer assim, nível baixo, né, ali, portas lógicas, binários, né, os circuitos, etc. E nessa disciplina a gente começa a subir vamos dizer assim, na arquitetura dos computadores. Tá? Ou seja, começa aí a haver uma abstração de vários níveis. Eu vou mostrar um pouco desses níveis durante essa disciplina, tá bom? O livro-texto são dois, né? Tem esse aqui, tá? Isso aqui é fácil de encontrar aí no Google, né? Esse é o de Tannenbaum, Organização Estruturada de Computadores, a sexta edição. Tem uma edição mais nova, mas eu não encontrei a edição mais nova em PDF, tá? Então esse livro é o de Tannenbaum, tá? Aqui os diversos níveis, né? Faz uma caricatura do que cada um dos níveis de abstração da máquina faz. Tá? O outro livro é este aqui, de William Stalin, né? Arquitetura e Organização de Computadores. Tá? Basicamente abordam as mesmas coisas. Tá? Esse também tem uma edição mais nova, mas eu não encontrei tão fácil, né, o PDF. Esse aqui foi o mais fácil de encontrar. Então vocês colocando no Google, acha aí fácil, tá? O material. Bom, vocês já foram também meus alunos, na disciplina anterior já conhecem um pouco e como eu costumo cobrar o conteúdo, né? Então eu vou explicando o conteúdo e passando algumas atividades, tá? E quando chegar ali na nota do P1, eu somo essas atividades e a nota, tá? Para não ficar aquela história de ficar todo o conteúdo concentrado naquela semana de prova, né? Porque geralmente tem as outras disciplinas também, né? Então o volume de conteúdo fica muito grande. E termina que, se a pessoa não tiver o hábito de estudar com frequência, não se dá muito bem, né? Então eu prefiro essa forma de colocar várias atividades. À medida que eu vou explicando o conteúdo, eu vou liberando aí algumas atividades, tá? Bom, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta inicial, falar alguma coisa? A metodologia vocês já sabem, né? Já foram meus alunos, todos já foram, né? No período anterior ao período passado, não, né? Porque tinha duas disciplinas de sistemas, um era comigo e o outro era com Rubens. Então, quando eu ministrei essa disciplina de OAC, alguns alunos cursaram a disciplina comigo, então já me conheciam, e outros alunos não, né? Então eu falava um pouco mais. Mas no período passado não, né? Todos vocês foram meus alunos, então não tinha, acho que não tem muitas dúvidas, né? Ou tem? Pronto, então vamos lá, né? E deixa eu pegar aqui o material, tá?
Eu vou colocar aqui, então eu vou criar, tá, um tema logo. Essa aqui vai ser a P1, vou adicionar aqui, tá, então vou criar uma atividade, depois eu edito, tá, eu posso até editar agora, deixa eu copiar aqui, tá aqui já. Pronto. Então essa primeira atividade vão ser sobre unidades métricas, né? Infelizmente acontecem alguns erros comuns, né? E durante a disciplina eu vou falar bastante, se não me engano é o slide 3, depois eu volto para o slide 1 e 2, tá? Se fala muito das unidades, vou deixar aqui em modo rascunho e depois eu libero, tá? Inclusive já tem uma atividade que eu vou liberar hoje sobre isso, tá? Sobre esse conteúdo, que é um conteúdo curto e dá para vocês fazerem sem problema, tá? É só mais uma revisão. Então vamos lá, né? Disciplina, Organização e Arquitetura de Computadores, né? OAC. Unidades métricas. Então aqui tem as fontes, que são os livros, ó, os dois livros, Organização Estruturada de Computadores, de Tannenbaum, e Arquitetura, de Stalin, tá? E o material do professor que ministrava essa disciplina. Tá? Então, olha, nós temos os prefixos, né, da unidade métrica no sistema internacional. Então, aqui nós temos o quilo, né, 1000, 10 elevado a 3. Então, só é contar os zeros. 1, 2, 3. 3 zeros, então é quilo. Se você esquecer ou tiver dúvida, né, eu sempre recomendo você pensar em algo que você conheça já há muito tempo. Por exemplo, 1 kg de açúcar. 1 kg de açúcar é 1000 gramas. Então, no sistema internacional, 1 kg é 1000. 10 elevado à terceira, ponto zero. Aí nós temos os demais prefixos, né, os mais comuns é o mega, o giga e tera, aí já trazendo para o nosso contexto, né, da nossa área, informática. Tá? Então, mega são 6 zeros, 1 milhão, né? 1 mega, 10 elevado a 6. 6 zeros, tá? É o mega. O giga, 9 zeros, 10 elevado a 9. E finalmente aqui o tera, né? Esses aqui são os mais comuns, tem esses outros para baixo, né? O tera é 1 trilhão, 10 elevado a 12. Tá? Na fibra, né, já levando para outro contexto, já que tem isso aqui, esse valor, a taxa de erro de bit na fibra é de 1 para 10 elevado a 12. Ou 10 elevado a menos 12. A gente vai ver isso mais na frente, daqui a pouquinho. Tá? O que é que significa isso? Significa que eu consigo transmitir na fibra, na maior parte das vezes, esse número de bits, 1 trilhão, né? 10 elevado a 12, e acontece erro em apenas 1 bit. Isso é a taxa de confiabilidade na transmissão da fibra, né? 10 elevado a menos 12, a taxa de erro na fibra. Tá? Então, quilo, 1000, mega, milhão, giga, bilhões, tera, trilhões, né? 3, 6, 9, 12. E os demais aqui, peta, hexa, zeta e iota, né? São menos comuns, tá, no nosso dia a dia de área de informática, né? Isso aqui é o sistema internacional de medidas, né? Aí nós temos os submúltiplos, né? Ou seja, quando nós temos o expoente negativo. Então nós temos o mili, que seria 10 a menos 3, então você só é contar a quantidade de casas decimais depois da vírgula, né? Então o mili, 3 casas, o micro,
6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a menos 6, o nano, a 9, e o pico, né? Então essas quatro são as mais comuns. Lembrando que, por exemplo, as arquiteturas de processadores, né, as dimensões daquelas portas lógicas, né, que são feitas de transistores, nós vimos na disciplina passada, nos computadores atuais estão na ordem de 5 nanômetros. Então significa que um transistor, que é vamos dizer assim, um bloco fundamental de uma porta lógica, né? Geralmente uma porta lógica tem entre 2, 3 e 4 transistores. Cada transistor está na ordem de 5 nanômetros. Tá? Então se você pegar um processador aí top de linha, né? Um Core i9 12ª geração, né? Ou um Ryzen, eles estão nessa ordem aqui, tá? De poucos nanômetros. Então significa que você tem aí 10 elevado a menos 9. Então você conta 9 casas depois da vírgula. Tá? Mili, micro, nano, pico. Bom, aí essas unidades métricas, né, geralmente são abreviadas, né, por letras. Geralmente letras maiúsculas, com exceção do K, que geralmente aparece em letra minúscula, tá? Mas pode aparecer também em letra maiúscula. Então, nós temos aí 1K, significa 1000, né? Você vai lembrar lá, 1 quilômetro. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, você tem ali 1000. Então, nesse contexto aqui, nós temos 1000 bits por segundo, ou 1 mega DPS, né? As antigas conexões ali do Velox era de 1 mega, né? Então, significa o quê? 1 mega. Significa que nós temos 1 milhão, né, uma taxa de transmissão de 1 milhão de bits por segundo, ou 10 elevado a 6 bits por segundo. Tá? Já o submúltiplo, né? O submúltiplo, nesse exemplo aqui de um relógio, nós temos aí 100 picosegundos. Então significa que nós temos 100, o pico é 10 a menos 12 segundos. Tá? Aí aqui eu já coloquei uma pequena operaçãozinha, que às vezes aparece, né? Em que você representa apenas em potência de 10. Então, como é que você faz para representar o número 100 picosegundos em potência de 10? Você coloca o número 10, o número 100 em potência de 10, que é 10 elevado a 2. O pico aqui é 10 elevado a menos 12 e você soma, né? Repete a base, soma os expoentes, né? Isso aí a gente viu no ensino médio. Então, você faz 2 menos 12, né? Porque isso é positivo, então dá menos 10, né? Ou seja, repete o sinal do maior e subtrai. Então 10 a menos 12, 10 a menos 10. Então 10 a menos 10 é 100 picosegundos. Você representou aí o número em potência de 10, né? No caso dos submúltiplos, nós temos aí letras minúsculas, né? Com exceção da primeira, que é o mili, as demais são letras gregas, né? Mili, micro, pico, nano, são tudo representado por letras gregas, né? Com exceção do mili. Então micro é 10 a menos 6. Aí aqui é um detalhe importante, é que taxa de transmissão, na hora que você vai fazer uma transmissão de dados, né? Você utiliza taxa de transmissão, unidade de taxa de transmissão, né? E não velocidade, como é comum dizer. O marketing é muito forte, termina dizendo qual a velocidade da internet. A velocidade da internet é 100 megas. Não, o que é 100 megas é a taxa de transmissão. Então, se nós temos 100 megas, nós temos 100, está aqui o 100, o mega é milhão, 10 a 6, 6 zeros, bits por segundo. 1 giga, né?
as redes locais, né? Lembrando, se as redes locais estiverem com o cabeamento todo correto, elas atingem 1 giga, ou seja, 1 bilhão de bits por segundo. Aqui. Alguma dúvida até aí, pessoal? Isso é mais uma revisão, né? Isso aí eu acredito que a maioria está cansado de ver, né? E ouvir também. Então, vamos seguir, né? Ok. Então, relembrando, né? Velocidade é a forma de velocidade lá de física, né? É a variação de distância por tempo. Então, a variação de distância, representada por ΔD ou ΔS, dividido pela variação de distância, ΔT. Então, quando a gente olha a velocidade, nós temos quilômetros por hora, metros por segundo, milhas por hora, etc. Variação de distância, no caso aqui, quilômetros, a variação de distância quando a distância é em quilômetros, e a variação de tempo em hora, né? Então nós temos aí quilômetros por hora. Tá? Aí por que eu falo tudo isso aí? Justamente porque eu acabei de falar, né? A confusão que acontece entre taxa de transmissão e velocidade. Tá? É comum dizer velocidade por causa da força do marketing, porque na hora de acessar as coisas abrem mais rápido, né? É mais veloz a abertura da página, né? Mas o correto é taxa de transmissão, porque velocidade seria variação de distância por variação de tempo. E nós não temos isso na taxa de transmissão, né? Uma conexão de internet. Então, numa conexão de internet, o comum hoje, né, 100 megas, 200 megas, nós não temos variação de distância por variação de tempo, né? Ou seja, a minha conexão está lá parada, né, o tempo todo. O modem não sai do canto, né? Então, se ele não sai do canto, ele não tem velocidade, ele tem taxa de transmissão, né? Bom, outra coisa importante é a questão do B, né? B maiúsculo, representando 1 byte, que significa 8 bits, né? Isso aí eu falei na disciplina passada e estou reforçando aqui. Então, 1B, que é 1 byte, é igual, né, a 8 bits, representado por B minúsculo. Então, na taxa de conexão, né, na taxa de transmissão, observem que é o B minúsculo aqui, ó, na representação. Tá? Então, isso significa bits por segundo. Né? Eu não vou abrir aqui um site de algum provedor, mas às vezes aparece B maiúsculo, né? O cara vendendo o serviço assim. Por exemplo, 100 megas, né? Com B maiúsculo. Esse B maiúsculo significa byte. Então, se é byte, são 8 bits. Então, isso aqui seria equivalente a eu colocar 100 megas vezes 8 bits, o que vai me dar 800 megabits por segundo. Então, observem o erro aí, né? De usar o B maiúsculo. Então, usar o B maiúsculo significa que eu estou usando o múltiplo bytes, né? Esse B maiúsculo é byte, novamente, reforçando, né? Então, se é byte, eu consigo transmitir 100 megabytes por segundo. Então, se é 100 megabytes, transformando para bits, minha conexão é 800 megas. Então, é incorreto, tá? Colocar o B maiúsculo nesse caso, né? E aqui vamos dizer assim, uma menção honrosa do Googleplex, né? Esse termo aí, 10 elevado ao Googleplex, que seria 10 elevado a 10 elevado a 100. Né? Geralmente essa unidade, né, que é muito grande, aparece em distâncias astronômicas, né? Ali, distância entre galáxias, distância entre estrelas. Se você for converter para quilômetros, metros, aí você precisa de uma unidade
grande, né? Que é o Googleplex. Bom, essa revisão aí também é para reforçar, né, uma prática comum, né, que há um tempo atrás não fazia muita diferença, mas agora já está começando a criar uma certa confusão. Que é o seguinte: se você tem 1 quilômetro, né, 1 quilômetro são 1.000 metros, pelo sistema de medidas internacional, né? 1.000 metros. Se você tem 1 quilo, você tem 1.000 gramas. Né? Aí quando a gente vai para a unidade de informática, é quando eu falo um K, byte, aí o cara coloca 1024. Né? Então isso era comum, né, por causa da aproximação dos valores. Né? Você tem aí 2, 1 é potência de 2, no caso aí, do que nós usamos na área. Então a potência de 2, 2 elevado a 10, dá 1024. E o K, né, do Sistema Internacional de Medidas, é potência de 10, 10 elevado a 3, 1000. Então nós temos aí um valor bem próximo. Né? Então era comum utilizar um K para representar 1024, né? Mas nós sabemos aqui que é incorreto. Um vale 1000, K no sistema internacional vale 1000 e K aqui valeria 1024. Aí ficava aquela história, né? O K vale 1000 ou vale 1024, né? Uma vez eu presenciei, na época que eu era aluno, uma discussão em que a professora lá tinha pedido para fazer uns cálculos e a menina adotou lá, as meninas que estavam reclamando, era um grupo de trabalho, né, estava reclamando porque na hora de fazer o cálculo usou 1024, tá? Quando o K vale 1000. No caso lá, por exemplo, dos resistores, né? Era o cálculo dos valores dos resistores de um circuito. Aí tinha lá o resistor de 1K. Então, 1K ohms. Resistência lá no resistor. Né? 1K ohms mais a margem de erro, né? Que pode ser, por exemplo, mais ou menos 1%. Né? Um resistor de boa qualidade. Então o que é que aconteceu? Elas utilizaram 1024. Está incorreto, né? Porque no caso aí, esse K valendo 1024, é quando a gente utiliza a potência de 2. Tá? Então isso vem, vamos dizer assim, com o avanço, principalmente do armazenamento dos HDs e SSD, começou-se a gerar um certo problema. O seguinte, você compra um SSD de 1 TB, né, um SSD de 1 TB é relativamente salgado o preço. Né? Então nós temos aí 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, né? Ou seja, 1 TB ele seria 10 elevado a 12. Tá? 10 elevado a 12. 3, 6, 9, 12. Aí o que é que acontece? Você compra um HD de 1 TB, ou SSD de 1 TB, tá? Quando faz essa multiplicação, você tem esse resultado de bytes, né? 1 trilhão, 999 bilhões, 511 mil, etc. Né? Então você tem esse valor de bytes e quando compara com 1 TB propriamente dito, que seria esse valor aqui, que eu estou riscando embaixo, dá uma diferença de 999 milhões. Né? Ou seja, você paga 1 TB e ele vende 1 TB, né? Ele vende isso aqui, mas aí aparece 99 GB de diferença, a menos, né? Porque ele vende o 1 TB como sendo
como sendo múltiplo de 1000 e não de 1024. Parece pouco, né? 99 GB, mas os SSDs são bem caros, né? Porque a memória flash, né? Memória sem partes móveis, né? Como é o HD convencional, é mais caro. Então essa pequena diferença de 99 GB, né, dá um valor ali de alguns dólares, né, que impacta no preço final do produto. Então houve uma certa reclamação parte dos usuários com relação a essa mudança, né, de unidades. Então o que é que se fez? Esse órgão internacional, né, a ISO, né, que é o órgão internacional de padronização, e a Comissão Internacional de Eletrotécnica, por meio desse novo documento, chamado ISO IEC 80000, criou, vamos dizer assim, uma nomenclatura um pouco diferente, né, para evitar essa confusão, né, essa discrepância em torno de 10%, aqui eu descrevi, né, justamente, por exemplo, na compra de um SSD. Então, se você compra um SSD de 1 TB, que é esse valor, tá? Na hora que você colocava lá, aparecia 932. Justamente por causa da diferença ali de bytes, usando 1024 e o múltiplo de 10, na potência de 10 e potência de 2. Tá? Então dá uma diferença de 10% que em algumas situações causava confusão. Né? Então o que é que se fez? A partir desse documento, tá? Resolveu-se criar uma nomenclatura e essa nomenclatura adicionou um i. Então se você tem 1K bytes, adicionou-se esse izinho minúsculo aqui, que é uma nova unidade, para indicar que esse valor é realmente 1024 e não 1000. Né? No caso de mega, MIB. Então você tem 1024 megabytes. Né? GI, aqui, ó. E assim sucessivamente. Tá? Então esse documento introduziu essa nova unidade justamente para representar essa diferença. Né? Então 1024 ficou o prefixo KIB, em vez de ser só K, né? MEB, GIB, TEB e assim por diante. Né? Então sempre que for múltiplo de 1024, tem aqui esse izinho no meio para representar. Né? Então 1 tera na área de informática, né, quando usa a potência de 2, aparece esse izinho agora. Tá? Claro que isso aí vai levar um certo tempo até que as pessoas se acostumem, né, e adotem isso de forma definitiva. Né? Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Né? Olha só. Eu vou carregar aqui meu Linux, que já aparece essa nomenclatura. Tá? Vou carregar aqui, deixa eu tirar o compartilhamento, eu vou compartilhar apenas a janela, que aí fica mais fácil de visualizar, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto, já está salvo. Vou carregar. Eu vou dar um comando para listar o tamanho dos arquivos, e o tamanho desses arquivos vão ser já nessa nova nomenclatura. Né? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Está carregando, só um minuto, tá? Porque estava salvo.
Só um minuto, tá, pessoal? Aqui. Esse aqui é. Falta alguns segundos aí. Apareceu? Sim, né? Só um minuto. Então aqui ele está terminando de carregar aqui. Eu deixei salvo a máquina. Pronto. Então, eu vou fazer apenas um comando para listar o tamanho dos arquivos. Deixa eu procurar o comando aqui, tá? Acho que é esse aqui, df. Não, não é esse não. df do-h free-h. Pronto. Deixa eu limpar a tela. Pronto. Então esse comando aí, né, o free, ele vai mostrar o espaço que eu tenho livre nesse Linux, né? Então se eu fizer o comando sem nenhum parâmetro, sem nenhuma opção, vai aparecer os números em potência de 2, né, que quando esses números começam a ficar grandes, fica ruim de você ter uma ideia realmente do valor, né? Então, se eu colocar o parâmetro -h, ele vai transformar esse número numa forma mais amigável para o ser humano, né? Que no caso aí é colocar o prefixo K, mega ou giga, né? Então, nessa situação que aparece aí, ele já usa GI, né? Então significa que o espaço em memória é 1,9 GI, ou seja, eu tenho 1,9 GB, mas esse 1,9 GB é em potência de 2. Então, como é em potência de 2, eu vou multiplicar por 1024, 1024 e 1024 para dar aquele valor de cima, que está na primeira coluna do lado esquerdo, que é 2.035.456. Tá? A mesma coisa da memória usada, aí que tem 188 MI, megas, né? Então, eu vou pegar 188 vezes 1024 vezes 1024, que dá aí 213.848, que é o que está aí na coluna numérica do meio. Tá? E assim por diante. A título de informação, nós temos aí na última linha, antes do prompt, a sigla SWAP, né? SWAP, swap, né? A memória swap. Essa memória swap é comum nos sistemas operacionais, tá? No caso do Linux, o nome é swap. No caso do Windows, é memória de paginação. Tá? Então, como é que funcionaria isso? Essa memória swap, no caso do Unix-like, né? Ou seja, os sistemas derivados do Unix, e a memória de paginação, no caso do Windows. É o seguinte, você pode configurar essa memória. Geralmente essa memória é do mesmo tamanho da sua memória RAM. Então, se você tem um computador com 4 GB de memória, a memória de swap, ou a memória de paginação, vai ser o mesmo tamanho. Tá? Então, 4 GB de memória, 4 GB de swap, ou 4 GB de memória de paginação. Então, o que é que significa isso? Foi um artifício criado lá atrás, né, que fez com que você tivesse disponível, vamos dizer assim, um espaço de memória em disco, pode ser um HD, um SSD, que auxilia a memória RAM. Né? Nessa época que foi criado vamos dizer, esse artifício de uso, a memória era muito cara, né? Então, o que é que se fazia? Você tinha
uma memória, não tinha, vamos dizer, dinheiro para comprar mais memória para colocar na máquina, ou a máquina não permitia fazer uma expansão, a memória RAM, né? Então criou-se esse artifício da memória swap, ou memória de paginação, que reserva o mesmo espaço no HD. Então quando a memória RAM enche, ele usa esse espaço reservado no HD para auxiliar a memória RAM. É como se fosse uma expansão da memória RAM, né? Mas aí lembrando que o desempenho da memória HD e da memória RAM não são os mesmos, né? A memória RAM é sempre mais rápida. Mas aí serve como maneira de você expandir um pouco e ajudar ali a memória RAM quando você tem essa limitação, tá? Principalmente em sistemas embarcados, né, e alguns tipos de dispositivos que não permitem expandir a memória, tá? Então você pode utilizar esse recurso da memória swap ou memória de paginação, tá? No caso do Linux ou Unix-like, né, que seria os sistemas derivados do Unix, você configura isso no momento da instalação do sistema. Tá? Então você pode, na hora que vai fazer a instalação do sistema, você coloca lá em modo avançado e você pode dimensionar essa memória swap. Você pode, por exemplo, colocar o dobro da memória RAM. Então se você tem 4 GB, você bota 8 GB de swap. Então você teoricamente ficaria com 12, né? 4 de RAM e 8 de swap. Tá? Então isso vamos dizer assim, possível de configurar no momento da instalação. No caso do Windows, né, nas máquinas Windows, você tem a memória de paginação. Essa memória de paginação geralmente é configurada de forma automática no Windows, tá? Ele usa o mesmo conceito, a quantidade de memória, ele usa a mesma quantidade na memória de paginação, mas na vantagem do Windows é que você pode ajustar isso. Você pode entrar lá na configuração do Windows, na parte de paginação, e colocar mais ou menos memória de paginação. Tá? Eu vou ver se eu abro uma máquina Windows aqui para mostrar para vocês. Tá? Então você faz esse ajuste mesmo com a máquina já instalada. Tá? Mesmo que a máquina já esteja instalada, você consegue alterar no Windows. No Linux não. Tá? Depois que você instala, não pode alterar a memória swap. Né? No Windows é possível de fazer essa modificação, mas lembrando, depois que você faz essa modificação, é necessário fazer um reboot na máquina, né? Já que você vai alterar essa parte de paginação. E claro, você, para alterar a quantidade de memória de paginação, não custa lembrar que você precisa de espaço, né? Se você está com o disco lotado e quer aumentar a memória de paginação, você precisa de espaço no HD. Se você não tiver, não vai ser possível, né? Ou ele vai apagar alguma coisa. É tanto que quando você está fazendo aquelas, vamos dizer assim, manutenções avançadas do Windows, para melhorar o desempenho, ele pergunta, né? Se você quer esvaziar, por exemplo, a memória, né? Os arquivos temporários, quer diminuir a memória de paginação para liberar mais espaço em disco, etc. Tá? Vamos ver se ele liga aqui. Aí eu mostro como encontrar essa configuração de memória de paginação no Windows. Eu vou mostrar no Windows 7, porque eu não sou muito usuário de Windows, né? Eu tenho essa máquina Windows aqui, o Windows XP ainda e o Windows 7 e o Windows 2000, né? Por sistemas legados e por alguns softwares que eu utilizo aí de simulação que não tem no outro sistema operacional, tá? O Windows 10, por ser mais pesado, aí fica ruim de simular aqui nessa máquina com várias coisas abertas, tá? Então eu uso menos. Tá ligando aqui, eu vou mostrar para vocês onde visualizar e configurar e modificar essa parte de paginação, né? Que seria a mesma funcionalidade da memória swap ali do
Linux, né? Você consegue alterar a quantidade de memória RAM para auxiliar a memória RAM, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ativar aqui. Vou compartilhar a tela toda, porque enquanto ele carrega eu já vou mostrando outra coisa, né? Demora um pouquinho porque tem muita coisa aberta e como não tem o Google Meet agora gravando, né? Eu sabia que o Google não ia aguentar esse monte de giga, né? As escolas praticamente do mundo todo usando o Google Meet, aula no Google Meet, gravando no Google Meet e tome giga para cima, né? 2, 3 gigas por aula. Uma hora ia faltar local para armazenar isso, né? Aí o Google espertamente gostou do recurso, gostou. Agora você paga, né? Aí remover esse recurso gratuito, eu acho que só tem na parte paga. É igual o Google Drive, né? Se você quiser mais espaço no Google Drive, sincroniza lá com o celular e o celular começa a avisar que não tem espaço para fazer backup, né? Aí você paga lá R$10. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se já apareceu aí. Aguardar um pouco. Pronto. Então, olha, você vem aqui no menu, né, painel de controle, depois vocês pulsam aí no 10, se tiver no Windows 10, tá? Painel de controle, aí você vai lá na parte de sistemas, sistemas novamente, vem configurações avançadas, pronto, ele vai abrir essa aba aqui, e em desempenho você clica aqui em configurações, avançado, e tem aqui, ó, memória virtual, ou memória de paginação. O arquivo de paginação é uma área de disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu voltar novamente para vocês verem como é que eu cheguei lá, né? Ó, painel de controle, sistemas e segurança, sistemas, eu venho aqui em configurações avançadas do sistema. Ele abre essa aba, né, ó, desempenho, aí eu clico em configurações, avançado. Então eu tenho aqui nessa máquina virtual, eu tenho a quantidade de memória que eu coloquei nessa máquina, olha, 2 GB. Tá? E a memória de paginação também, ó, é igual. Então a memória de paginação, ou memória virtual, né, que seria o equivalente lá à memória swap, né, é uma área de disco rígido que o Windows usa como se fosse memória RAM. Ou seja, eu tenho 2 GB na máquina, mais 2 GB lá do HD usado para ajudar a memória RAM, uma expansão da memória RAM. Né? Claro que não tem o mesmo desempenho. Aí eu venho aqui em alterar, nesse botãozinho alterar, e eu, em vez de deixar marcado aqui gerenciar automaticamente, eu desmarco, aí ele acende aqui, né? Ó, tamanho personalizado. Aí eu vou e coloco o tamanho que eu quero. Tamanho inicial, aí eu boto lá 2 GB, 2 MB, né? Tá em mega. E o tamanho máximo, 4096. Pronto, coloquei um tamanho inicial de 2 GB e um tamanho máximo de 4 GB. Se eu clicar em OK, o Windows vai
reinicializar com essas novas configurações, tá? Vai reservar esse espaço lá no HD para ajudar a memória RAM. Aqui embaixo ele dá uma sugestão. Olha, o tamanho mínimo da paginação, 16 megas. Deve ser uma troca de algumas coisas mínimas. O que está alocado. E aí o recomendado. O recomendável, né? Esse recomendável ele deve monitorar o sistema e verificar aí o que é necessário para esse sistema aí. Então ele diz, olha, o recomendável é 3 GB, né? Está usando 2, mas o seu uso é intenso, por exemplo, eu recomendaria aumentar. Aí você pode alterar esse aqui. Tá? Bom, vamos retornar, né? Vou deixar do jeito que estava. Lembrando o caminho. Painel de controle, sistema de segurança, sistemas, aí você vem aqui configurações avançadas do sistema, o caminho no Windows XP é o mesmo, no Windows 8 também, no 7, agora no 10 aí eu não sei não, tá? Mas é bem parecido. Se você abrir essas configurações do painel de controle clássico, o caminho é o mesmo. Tá? Agora naquela interface nova do Windows 10 eu não sei o caminho. Se você abrir painel de controle, o caminho vai ser exatamente o mesmo no Windows 10 porque eu já fiz. Tá? Então, configurações avançadas, desempenho. Tá claro, se você, quem nunca usou, né? Se você colocar aqui, ó, ajustar para obter um melhor desempenho, ó, ele vai desmarcar um monte de opções de animações e sombras, etc, para liberar a memória RAM para a sua máquina ficar mais rápida. Isso é bom para quem tem pouca memória, né, na máquina. E aqui você vem, ó, em avançado e alterar a memória de paginação para otimizar o sistema, tá? Então fica aí essa dica para quem não conhecia, né? Então, deixa eu desligar aqui, senão vai ficar carregado. Vamos voltar agora para a disciplina. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso aí? Pessoal? Ok. Então vamos lá. Bom, então retornando aí, né, como eu mostrei para vocês, foi criada essa nova nomenclatura, essa nova unidade com um izinho entre a letra do múltiplo e o B do bytes, né? Então, em resumo, nós temos agora KIB maiúsculo, né? MIB maiúsculo, GIB maiúsculo, TIB maiúsculo. Então, se vocês encontrarem essa nomenclatura, né, que isso aí vai levar um tempo até que se consolide plenamente, mas vocês já sabem que A é aquela coisa que o professor falou, que potência de 10 é 1000, o K, e potência de 2, o K vale 1024. Né? Então, para evitar a confusão, criou-se isso aí, tá bom? Bom, e aqui tem, olha, alguns exercícios, eu vou fazer alguns e liberar aí uma atividade já para nota, tá? Com esse conteúdo. Então, por exemplo, ó, esse aqui, ó, reescreva os números a seguir em formato de potência de 10. Então, eu vou pegar aqui a letra C. Né? Esse slide eu vou disponibilizar para vocês, tá? Aqui é só para treinar. Ó, 54, né? Em potência de 10 vai ficar 10, né? E você conta os zeros. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 6, 9, 12. Então aqui vai ficar 12, ó, tá? Então isso aqui é igual a 54 tera, né? Em potência de 10. Esse aqui, né, o 123. Então 123, eu posso escrever 123 vezes 10 elevado a 3, né, porque são 3 zeros, ou vai ficar 123K. K maiúsculo, minúsculo, dá no mesmo. Tá, aqui. E quando é 0, né? 0, você conta as casas depois da vírgula, para a direita. Né? Então aqui eu tenho 3. Né? Depois da vírgula eu tenho 3, então vai ficar 1,
vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui vai ficar menos 3. Tá? O mili, né? Se eu colocar a unidade, vai ficar 1 mili. Vou botar aqui abreviado, né? Nesse segundo caso aqui, nós temos 23, né? 4 casas. Então aqui você pode escrever, não fica errado, 23, 10 elevado a menos 4. Não está errado. Tá? Corretíssimo isso aí. Mas uma maneira de você fazer é o seguinte. Vou colocar aqui igual. Você conta apenas 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então isso significa que a vírgula vai ser deslocada para esse ponto aqui entre o 2 e o 3. Né? Então na hora de escrever você coloca, ó, 2, é outra maneira de escrever, 2,3 mili. É o m, ou 10 elevado a menos 3. Ponto 10 elevado a menos 3, tá? Que seria 2,3 mili. Igual a 2,3 mili. Tá? Esse outro aqui, nós temos aqui 7 casas, né? Então não ficaria errado você colocar 45 vezes 10 elevado a menos 7. Né? Aí, menos 7. Não está errado. Okay? Mas a maneira mais comum de representar é você colocar como sendo um múltiplo. Então, se é múltiplo, usando os múltiplos no caso, né? 3, 6. Então, viria até aqui. Ó. Então, ficaria nessa representação 4,5 mili, né? Que seria 10 vezes 10 elevado a menos 6. Micro, né? No caso. Desculpa. Então, 4,5 micro, aí o múltiplo, né? Se for metro, etc. Outra possibilidade é você colocar o nano, né? Então, o nano seria 10 elevado a menos 9. Então, se é 10 elevado a menos 9, o que é que vai acontecer? Deixa eu colocar em cor diferente aqui. Então, você tem 3, 6, aqui seria o 7, 8, 9. Então, seria o quê? 4.500 nano, ou 10 elevado a... Não, desculpa. 4.500 nano, exatamente. Ó, 4.500 nano, né? E a unidade, que é equivalente a 4.500 vezes 10 a menos 9. Né? Porque às vezes aparece, né? A gente vai fazer algumas atividades mais na frente e aparece algo do tipo 120 nano. Então, 120 nano significa 120 vezes 10 elevado a menos 9, né? Então, seria uma situação bem parecida com essa. Né? Então, teria quanto? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 120. Pronto. Isso seria o 120 nano, né? Que se eu colocasse em micro, desculpe, 3, 6, seria isso aqui seria igual a 0,12, né? 0,12 micros. Também pode aparecer. Né? Então você tem essas duas representações que a gente vai ver aí nas atividades que nós vamos fazer. Pode aparecer assim ou pode aparecer assim. Né? 120 nanos, 0,12 micro. Aí depende aí da nomenclatura, tá bom? E nesse aqui é o contrário, esse exercício 2, né? Então, esse 5, isso aqui eu coloquei para relembrar, olha, aqui já está sendo utilizado, né, a nova nomenclatura, KI, GI, né? Ó, e a nomenclatura sem o I no meio. Quando você não tem o I no meio, você usa potência de 10. Quando tiver o Izinho minúsculo no meio, você usa potência de 2. Tá? Então vamos pegar esse aqui primeiro.
Então, esse é 5 mega, então é 5 milhões. Mega é 10 elevado a 6. Então, isso significa isso, né? 5 milhões de bytes. Relembrando que um byte são 8 bits, então precisaria fazer 5 milhões vezes 8 bits, né? Porque um byte são 8 bits, então 8 vezes 5, 40. Então isso me dá 40 megabits, minúsculo, tá? É a maneira de fazer aí. Esse aqui, olha a diferença. Eu tenho 1 mega i. Então, 1 mega i é 1024 vezes 1024. Opa, 24, né? Então, 1024 vezes 1024. Abre aqui, ó, 1024 vezes 1024 dá esse valor, tá? 1048,576. Então, 1048,576. Opa, pegou não? Foi 1048, 5, pegou não. O que? Foi que houve? Aqui. 10, 48, 5, 7, 6. Tá? B. Se eu vou colocar isso em bits, eu preciso multiplicar por 8, né? Se eu quiser multiplicar, o valor, a resposta é essa aí. Se eu quiser em bits, aí eu multiplico por 8, vezes 8, né? Então aí eu vou ter esse valor vezes 8, vezes 8, e dá esse valor aí em bits, tá? 83,88, 83,88, eita, toda vez detona aqui. 83,88, e o que mais? 28, né? 83,608. 608. Bom, acho que não tá pegando. Tá? Então, cuidado com o KI, que é potência de 2, e os múltiplos sem o i. Ok, pessoal? Bom, aqui, olha, tem outros termos comuns nesse aqui, na atividade 3. Tá? Agora aqui eu já coloquei valores que aparecem com uma certa frequência. Por exemplo, na quantidade de espaço em disco, né, 960 GB. Na frequência de processadores, 3,7 GB. Né, tamanho dos transistores utilizados na construção daquele processador. Por exemplo, esse 7 nanômetros, né? 7 nanômetros significa o quê? Significa 7 vezes 10 milimicronano, menos 9, né? Ó, menos 9 metros. 10 elevado a menos 9. Isso aqui é igual a 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Esse é o tamanho do transistor na construção desse equipamento, né? Desse processador. Essa frequência aqui, né? 3,7, uma frequência comum de funcionamento num processador, né? Então eu tenho 3,7 GB, né? Nós temos o que? 10 elevado a 9 bilhões, né? Então 9 Hz, que é a frequência, ciclos por segundo. Opa, Z minúsculo, né? Então significa que eu tenho 3, 7, 6, 9. Pronto. Essa é a frequência do processador, né? 3 bilhões e 700 milhões de hertz por segundo. Uma conexão que já está começando a aparecer aí de taxa de transmissão de internet, né? 1 GB, né? Ou na rede local. Então isso aí significa que eu tenho 10 elevado a 9 de bits por segundo, o que é equivalente a 1 trilhão. Opa, 1 bilhão, 10 a 9 de bits por segundo. 1 bilhão, né?
Ou seja, em 1 segundo eu transmito 1 bilhão de bits. Tá? Bom, e aqui algumas perguntas com relação a isso aí, já misturando alguns conceitos do tipo a taxa de transmissão entre a placa-mãe e o SSD usando a conexão SATA. Né? Então tem aí a taxa de transmissão da USB 3.2, que atinge 5 gigabits por segundo. Né? Se eu tenho uma porta USB 3.2, eu tenho essa taxa aí, né? O valor padrão, ou seja, o valor do padrão USB 3.2. Claro que o fabricante ele pode usar esse padrão e atingir um pouco maior. Né? Quando se fala em padrões, significa o seguinte: olha, você tem essa porta USB 3.2 e o padrão é você funcionar nessa taxa de transmissão. Tá? Ou seja, para ser USB 3.2 tem que atingir essa taxa de transmissão. Só que aqui está em bits por segundo. Eu estou transmitindo a informação de um dispositivo A para um dispositivo B com essa taxa de 5 gigabits por segundo na USB 3.2. Né? Só que é comum aparecer lá no sistema operacional a taxa em bytes por segundo. Então, quanto é que ficaria essa taxa de transmissão? Né? Simples, você coloca lá, olha. Lembrando que como é taxa de transmissão, né, é bits por segundo em potência de 10. Então eu tenho 5 vezes 1 bilhão, né? 3, 6, 9, né? 3, 6, 9. Então minha taxa é essa aí, de bits. Tá? E se eu quero em bytes, eu preciso dividir isso por 8. Pronto. Então minha taxa de transmissão em bytes por segundo é essa aqui. Então eu tenho 3, 6. Isso vai dar 625 megabytes por segundo. Então essa taxa de transmissão aqui é equivalente, né, quando aparece lá no íconezinho, né, aquela janelinha mostrando, vai aparecer uma taxa de transmissão assim no Windows, por exemplo. 625 megabytes por segundo. Tá? Preciso lembrar da conversão. Bom, então aí a gente encerra aqui a aula de hoje. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Pessoal. Alô? Estão me ouvindo? Pessoal? Dúvidas? Pronto, então o que é que eu vou fazer? Né? Nossa próxima aula é sexta de manhã, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou liberar uma atividade, tá? Já para nota, data de entrega sexta-feira, nossa primeira atividade aí, já para compor a nota do P1, só sobre esse tópico que eu expliquei hoje. Tá? Vai ser um Google Forms. Então você pode consultar o material, tá? Sem problema nenhum, tá? Para responder. Tá? Então eu vou deixar com prazo de entrega sexta-feira. Né? Por que sexta-feira? Porque se você for responder e tiver dúvida, você pode esperar, né, a aula de sexta-feira, tirar a sua dúvida, porque o senhor estava respondendo o formulário e tive dúvida em tal questão. Tá? Aí você tira a sua dúvida e pode responder e ainda entregar dentro do prazo. Tá? Então vou deixar o prazo como sendo na próxima sexta-feira. Tá bom? Vou só liberar aqui para vocês começarem a responder, tá? Eu só
limpar aqui o formulário, que já está excluído todas as respostas. Ok. Pronto. Deixa eu ver onde é que está esse arquivo. Pronto, achei já. Então vou adicionar e mandar aí atividades. Quem quiser pode responder hoje, mas lembrando que o prazo é até sexta, tá? Prontinho. Me confirme aí se vocês já receberam. Pessoal que chegou aí depois, né? Bom dia, João, Arruda, né? Matheus Henrique, Maiara e Pablo. Pronto. Então quem quiser pode responder e vocês estão liberados, tá?